Olá pessoal, hoje o assunto é sobre câncer de mama e os exames usados para o diagnóstico precoce desse câncer. Inicialmente eu gostaria de dizer que o risco estimado atual do câncer de mama é de mais ou menos 61,61 mulheres para cada 100 mil mulheres. Parece um índice baixo, mas não é. A outra situação é que no câncer de mama nós estamos falando em diagnóstico precoce, isto é, quando for feito o diagnóstico, o câncer ele já existe. Entretanto, uma vez que o diagnóstico é feito numa fase muito inicial, é aí que a gente tem chance de cura, que nós médicos chamamos de uma diminuição de morbidade e mortalidade. Como isso funciona atualmente? De um modo geral, no Brasil, e cada país se adapta à sua realidade, né? As nossas sociedades, sejam de mama, de gineco, etc., elas preconizam que esses exames devam ser feitos a partir dos 40 anos de idade, ok? A princípio, inicialmente, anualmente, ok? No caso, o principal exame é a mamografia, né? Muitas vezes a gente escuta, mas por que não a ecografia? Porque a mamografia ainda consegue identificar áreas, lesões, etc., que podem sugerir um câncer antes que a ecomamária possa fazer isso. Então, a ecografia mamária ela vai servir como um exame complementar em algumas mulheres para esclarecer alguma imagem ou quando a mama é muito densa. Então, não necessariamente todas as mulheres terão que fazer os dois exames, né? E também existe a ressonância que também vem sendo usada, né? Mas aí quando a dúvida é muito maior, às vezes quando tem uma mama com prótese mais complicada, uma mama grande, enfim, fica como uma terceira via, né? Importante dizer também, poxa, mas e se tem risco familiar, o que fazer, né? O risco familiar inicialmente é considerado quando é familiar de primeiro grau, certo? E principalmente abaixo dos 50 anos. Outras vezes a gente não tem familiar de primeiro grau, mas a gente identifica vários familiares daquela mulher de segundo e terceiro grau, o que pode identificar um risco também, né? Nesse caso, principalmente do familiar de primeiro grau, a gente inicia os exames de imagem, certo? Em torno de 10 anos antes deste familiar, da idade que essa familiar teve o seu câncer. Um exemplo, essa familiar teve o diagnóstico do câncer de mama aos 45 anos, então da paciente começa aos 35, né? Atualmente já existe situação que tu pode identificar marcador genético, certo? Para câncer de mama. Então algumas mulheres têm feito isso, não é um exame de baixo custo, mas aquelas que usam vão poder identificar se tem um risco aumentado ou não, e depois o que fazer se esse teste for de risco aumentado. Bom, eventualmente o que tem se feito são cirurgias profiláticas, né? Isso é, a paciente, por opção, retira as mamas, o tecido mamário, para diminuir então esse risco de câncer, ok? Então, por hora é isso aí. Se liguem no nosso canal. Um abraço a todos.